E nesta quarta-feira foi declarada pela OMS o coronavírus como uma pandemia. E nós vamos conversar com o secretário municipal de saúde do município de Lagoa Vermelha, Eloir Morona, para explicar um pouco para a gente o que seria uma pandemia, uma epidemia, um surto, quais são as diferenças entre elas. O que é um surto? Um surto é quando ocorre uma doença acima do número esperado em um determinado local. A gente tem alguns dados epidemiológicos que dizem que normalmente acontecem X casos de tal doença em tal lugar. Por exemplo, acontecem 10 casos de diarreia no bairro tal por ano. Um exemplo. Se de repente começar a acontecer mais casos, muito mais casos de diarreia naquele bairro, está acontecendo um surto. Porém, se esse aumento de casos ela acontecer de forma generalizada, não só num bairro, não só numa cidade, ele passa a ser uma epidemia em vários locais, em um país, e essa epidemia ela pode ser municipal, estadual ou em todo o país. E a pandemia é quando a coisa fica um pouquinho mais séria. A pandemia é quando esses casos eles se expandem para todo mundo. E aí então o número é bastante elevado, a disseminação é bastante elevada e algumas ações devem ser tomadas diferentemente da epidemia. A epidemia você toma algumas atitudes dentro do teu país, dentro do teu estado. Você restringe pessoas, você medica pessoas, você orienta pessoas. Quando ocorre uma pandemia, você pode tomar atitudes referentes a outros países, como aconteceu agora nos Estados Unidos, que proibiu, por exemplo, os voos vindos da Europa. Ninguém pode vir da Europa para os Estados Unidos, foi proibido. Isso é permitido quando ocorre uma pandemia. A pandemia do coronavírus ela é relativamente preocupante porque ela se espalha de uma forma geométrica. É um contaminado que vai contaminar até 4 pessoas, que vai contaminar mais outras e vai contaminar mais outras. O que a gente tem que diferenciar muito é a questão das fake news. A gente está ouvindo casos de pessoas que estão falando absurdos sobre a prevenção. Eu vi até uma reportagem de pessoas em outros países tomando banho de fezes de animais. Então, assim, são absurdos que se propagam pelas redes sociais e que a gente deve buscar as fontes. São dados sobre o coronavírus que mudam a todo instante. A gente falar hoje sobre alguma coisa, de tarde já vai estar diferente. Até ao meio-dia nós estávamos perto de 80 casos confirmados no Brasil, 4 casos confirmados no Rio Grande do Sul, alguns suspeitos, mais de 900 casos suspeitos em todo o Brasil. Casos confirmados que nós tínhamos até então, pode ser que até aumente, como eu te falei, isso aí é progressivo. Eram 2 em Porto Alegre, 1 em Campo Bom e 1 em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Ele vai chegar em Lagoa Vermelha? Infelizmente vai, é inevitável. E não adianta dizer, os órgãos públicos não. É a gente que tem que fazer pela gente mesmo. Quais é que são as medidas de prevenção? As mesmas da gripe. Lavar as mãos, se alimentar bem, ingerir líquido, evitar locais com aglomeração de pessoas. E a higienização das mãos é bom que se fale que ela tem que ser feita com água e sabão, com o auxílio do álcool gel. O álcool gel não substitui a lavagem das mãos. Porém, você está na fila do banco, você está na rua, você está numa repartição pública, não tem como você sair dali e lavar as mãos. Mas você pode, então, utilizar como um apoio o álcool gel. O coronavírus, os sintomas deles é muito parecido com os da gripe e ele não está alarmando tanto assim, porque o índice de letalidade, ou seja, o índice que causa morte nas pessoas, ele ainda é relativamente baixo. Uma pandemia, uma epidemia, ela começa a ser preocupante quando o índice de letalidade ultrapassa 3%. Ele ainda está abaixo de 3%. Pessoas de idade, pessoas com doenças pré-existentes têm que se cuidar, têm que se prevenir. Não é brincadeira, a gente viu nos jornais, na TV, de pessoas que não levaram a sério. Claro, não é motivo para sair desesperado, mas tem que levar a sério. Está resfriado, está gripado, procura ficar afastado, proteger o rosto quando for espirrar, não cumprimentar as pessoas, evitar o beijinho, o próprio chimarrão, se você puder consumir o seu próprio chimarrão. Eu sei que a roda de chimarrão faz parte da nossa convivência, mas isso é um caso de exceção. A gente está vendo jogos de futebol que a torcida está sendo impedida de entrar nos estádios, os jogos vão acontecer com portões fechados. E é o caso que eu vi recentemente de um jogador de basquete nos Estados Unidos que estava doente, e daí quando perguntado se ele poderia estar com coronavírus, ele debochou, esfregou os microfones dos repórteres lá, e agora foi confirmado que ele estava com coronavírus. Então não dá para a gente estar brincando com essas coisas. Lagoa Vermelha já tem um projeto todo
para contenção, caso o vírus venha a acometer algum dos nossos munícipes. Nós temos todo um projeto, já temos uma equipe instalada para que não ocorra aquela correria, bate-cabeça quando surgiu o primeiro caso. Nós temos que saber quem faz o quê e aonde vai e como faz. Então isso tudo já está no papel, foi entregue à 6ª Coordenadoria. Eu falo sempre que a gente anda sempre um passo à frente. Antes mesmo da Coordenadoria exigir, nós já tínhamos o nosso plano de contingência, né? E nós só tivemos então que adequar o nosso plano de contingência às normas da Coordenadoria para que ficasse tudo igual em todos os municípios. Então nosso plano de contingência está preparado, nossa equipe está mobilizada, nós sabemos o que fazer quando houver necessidade.